Olá para você que acompanha o portal Banda B. Está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo aqui do portal. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, mas ao mesmo tempo desesperador. Eu acho que essa é a palavra para descrever. Como lidar com o luto na perda de pessoas queridas na pandemia? A Covid-19 já levou 520 mil vidas no Brasil. E, enquanto a velocidade da vacinação não acelerar, o número de mortes deve ser ainda maior. Nós sabemos que o luto pode trazer variadas emoções para as pessoas, cada um lida com isso de forma diferente, mas será que no caso da Covid-19, esse luto acaba sendo mais difícil? Como lidar com isso, com uma doença que se propaga tão rápido? Para falar no assunto, eu converso hoje com a Joanelise Freitas, ela é psicóloga e professora da Universidade Federal do Paraná. Professora, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Rodrigo, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando com a população. Professora, eu já vou começando com uma pergunta um pouco mais direta, né? A partir de um momento que uma pessoa fica doente pela Covid-19, há necessidade do isolamento. E se esse indivíduo tiver complicações pela Covid, o familiar não pode acompanhar os momentos da pessoa que está doente, né? É uma coisa muito cruel dessa pandemia, inclusive. Quais os problemas que isso traz para quem fica, para aquele familiar que está passando por isso também, e como lidar com isso depois de uma perda de uma pessoa querida? Bom, Rodrigo, essa é uma pergunta importante porque é algo que tem impactado muito os enlutados por Covid. Antes de falar, eu gostaria de fazer coro e também deixar aqui minhas condolências e o meu lamento pelas 520 mil vidas perdidas nesse momento tão difícil que a gente está atravessando. Bom, quando a gente acompanha alguém que a gente ama e que está doente, existem várias coisas que acontecem. Primeiro, a gente consegue fazer coisas por ela ou se sentir fazendo coisas por ela que são importantes, às vezes nem coisas muito grandiosas, mas coisas que são significativas. Só de estar junto, às vezes segurar na mão, né, falar uma palavra de conforto, fazer um carinho, isso já nos dá a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa. Tem um outro aspecto, que é o aspecto também do acompanhar a piora, né? Então, isso quer dizer o quê? O que acontece geralmente com a Covid-19? A pessoa entra, então, sei lá, eu tenho um pai, uma mãe, um irmão, um esposo que está doente, ele tem uma piora dentro de casa e aí eu preciso levar para o médico, deixo ele lá no hospital e eu não vejo. Mas quando eu deixo a pessoa no hospital, mesmo que ela esteja cansada, abatida, ela está caminhando, ela está conversando, ela está, digamos, entre aspas, bem. E aí, de repente, tem essa evolução. É frequente que na Covid-19 a evolução seja rápida e de uma hora para outra a pessoa venha a falecer, ela venha a óbito. E isso se torna muito difícil de concretizar, né? A gente fica com dificuldade de entender, principalmente porque muitas vezes, quando a pessoa ainda está infectada pelo coronavírus, a gente não pode ver a pessoa. Então, ela vai para o enterro num caixão lacrado, dentro de um saco plástico, e aí isso acaba tendo impactos nessa a concretização, sabe, na internalização dessa ideia de que realmente a pessoa morreu, ela não vai voltar, ela não está viajando, ela não está em outro lugar, e que a coisa aconteceu porque eu vi ela bem, então como é que de uma hora para outra ela ficou assim? E também dá traz essa dor de não ter podido fazer mais. Né? Isso é uma dor. A gente sabe, por exemplo, em outras circunstâncias, quando você tem alguém que você perde por uma doença crônica, vamos supor, um câncer, também é dolorido, também é difícil, uma dor não se compara a outra, não é essa a questão. Mas, quando você acompanha, você está do lado, é aquilo que eu falei, você segura na mão, a pessoa está com a boca seca, você vai lá com algodão, né? Faz alguma coisa para aquele conforto, um conforto emocional, um conforto da nossa presença, um conforto do nosso amor.
E isso impacta muito os enlutados por Covid-19, porque eles falam, eu não pude dar esse conforto, né? E eu também não acredito. Então, essas duas coisas ficam muito presentes e são realmente muito difíceis de lidar, e que reverberam durante muito tempo. Agora, como lidar é que é o X da questão, né? Você queria falar? Não, não, eu até ia complementar também, na verdade, o que eu converso com muitos especialistas que estão na linha de frente e muitos me ressaltam a importância do tal do cuidado paliativo, né, com quem está enlutado pela Covid, com quem está doente, são os cuidados para garantir que aquela pessoa tenha um final digno nesse sentido, né? Então, isso também é bem importante para garantir aquela pessoa que está doente, até porque na Covid-19 o emocional pesa muito também, né? Pesa muito. E os cuidados paliativos, eles também levam em consideração a família, né? Não só a pessoa que está doente. E muitas equipes elas estão tomando esse cuidado de quando é possível, porque quando a pessoa já não está mais com o vírus ativo no organismo, mas ela ainda está internada pelas consequências, às vezes é possível trazer a família para essa despedida, nem sempre, né? Mas às vezes isso se torna possível. E isso também é uma ação de cuidados paliativos, porque essa equipe ela não cuida só da pessoa que está enferma, mas ela cuida também da família, de como que essa família vai lidar com o adoecimento. E quando isso acontece, é muito importante, né? Porque ajuda a família nessa organização da própria despedida. Agora a gente volta a outra questão, complementamos um assunto, devoltamos o outro. Como lidar com esse luto especificamente, que é o grande X da questão, e muita gente se questiona isso, até porque cada um lida com a perda de formas diferentes, né? Sim, cada luto é um luto, né? Então, embora a gente tenha algumas coisas que são semelhantes, desculpa, a gente tem algumas coisas que são semelhantes, que se parecem, cada pessoa vai reagir de um jeito, cada pessoa vai lidar de um jeito. Então, como lidar com a perda vai depender muito de quem era essa pessoa que foi perdida, que lugar que ela ocupava na minha vida, qual a relação que eu tinha com ela, e também a minha cultura, né? A minha cultura religiosa, a minha cultura familiar, a rede de apoio que eu tenho. Na verdade, a gente não tem uma fórmula assim que se a gente tivesse seria maravilhoso, né? Que pudesse dizer faz tal coisa que isso vai funcionar para você. Até porque às vezes há algumas coisas que funcionam muito bem para umas pessoas, mas que são muito difíceis, são terríveis para outras. O que eu posso dizer é que primeira coisa é a gente se conhecer, tentar se conhecer, se perguntar, olhar para os próprios sentimentos, aceitar, né, esses sentimentos que nesse momento são normais, não querer refreá-los, porque se a gente tenta segurar esses sentimentos, eles vão acabar transbordando e aparecendo em algum outro momento, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é olhar e se conhecer. Talvez olhar para outros momentos de dificuldade que a gente atravessou na vida e pensar o que eu tive nesses outros momentos que me ajudou a dar conta de enfrentar o desafio que eu tenho, né? Eu acho que isso também é importante. Procurar aquelas pessoas que você confia e que você sabe que podem te dar um suporte e podem te acolher sem te julgar, né? Se você não tem à sua volta essa possibilidade, procure um grupo de acolhimento, procure um suporte, onde você possa dividir o seu luto sem ser julgado, sem ser discriminado, né? Sem ficar ouvindo aquela coisa, mas isso passa, mas agora é seguir em frente, porque para a pessoa que está enlutada, não faz sentido muito essa palavra, principalmente nesse primeiro momento, porque eu seguir em frente agora
é um ponto de interrogação, né? Principalmente se era uma pessoa muito querida, muito importante na minha vida. Então, eu vou ficar com esse ponto de interrogação, como seguir em frente, né? E aí, ir fazendo as coisas à medida que o luto vai acontecendo, que tiverem sentido para você, né? Então, assim, se para você tem sentido, está muito difícil ficar com os objetos da pessoa, dê um uso a esses objetos, passe para frente e tal. Mas se não tem sentido isso, se para você é importante ainda mantê-los, isso não tem tempo, não tem uma data, não é necessariamente bom ou ruim. Tudo vai depender de cada um. Por isso que eu digo, é muito importante a gente se consultar, tentar se perceber, se conhecer um pouco mais, para ver aquilo que faz sentido para a gente fazer nesse momento, né? Então, tem algumas pessoas que gostam de falar mais, outras gostam de falar menos, mas tudo vai depender de como você se sente com aquilo que você quer fazer e com o que você quer fazer, inclusive, da sua saudade, da sua dor, das suas dificuldades, né? E, enfim, entender que isso tem um tempo, né? Que não passa assim de uma hora para outra. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque na nossa sociedade existe uma pressa para a resolução do luto, né? E eu costumo dizer que o luto ele não tem uma resolução como a gente acha que tem, né? Que a resolução que a gente acha que tem é esquecer e bola para frente. Só que como é que a gente esquece alguém que faz parte do que eu sou? Isso é muito difícil, né? Porque com as nossas relações, a gente aprende muitas coisas. A gente aprende a pensar de outro modo, a gente aprende a ver o mundo de forma diferente, a gente aprende a se reconhecer de forma diferente. Tem coisas que eu percebo de mim que antes eu não percebia, mas que uma relação com um amigo, elas acabaram aparecendo, né? Com a relação com meu filho, elas acabaram aparecendo. E agora, o que eu faço com tudo isso? Com essa presença desse outro? É quase como se eu perdesse um pouco de mim também, quando eu perco esse outro que é tão significativo, porque eu perco junto com ele o quê? Tudo que eu podia ser com ele, né? Então, essa mãe que eu era com ele, essa esposa que eu era com ele, essa irmã, agora não vai acontecer. Então, eu tenho um desafio quando perco alguém, todos os enlutados têm esse desafio, de entender quem eles são agora, a partir de uma nova forma de se relacionar com quem se foi. Não é um esquecer quem se foi, como se a minha vida pudesse seguir desse mesmo jeito. Mas ele vai continuar na minha vida. Só que a questão é de que jeito que ele vai continuar. Como é que eu posso transformar esse modo de me relacionar, mantendo essa presença, só que de uma outra forma? É uma presença que se mantém na ausência e que está o tempo todo ali, né? Na hora que o telefone toca e é o mesmo toque que eu tinha daquela pessoa, e aí eu vou me lembrar dela. É na hora que eu sinto um cheiro, e aquele cheiro é aquele cheiro daquela pessoa, aquele perfume que ela usava, e esse luto, né, me revisita. E o que a gente costuma dizer é que o luto, ele vem em ondas. Então, às vezes, no começo é muito assustador, né, porque essas ondas é quase que um tsunami. É um tsunami que te derruba, que invade tudo, que muda tudo, parece que fica terra arrasada e você tem que reconstruir diante daquela terra arrasada. Mas à medida que o tempo vai secando, você vai vendo o que fica, vem outra onda. Só que o que acontece? Essas ondas começam a ficar mais calmas e vão se espaçando uma entre as outras, né? Entre uma e outra. Vai ficando mais espaçado, vai ficando mais calmo. E aí, daqui a alguns anos, ainda você vai lembrar, talvez ainda tenha uma experiência, né? De sentir aquela falta, de sentir uma dor. Enfim, quando que isso acontece? Quando era o aniversário da pessoa, quando a gente tem uma data festiva, um Natal, se a minha família se reunia muito no Natal e agora a gente vai enfrentar esse Natal sem essa pessoa, como é que vai ser? Aí esse luto me revisita e eu olho para essas dores de novo, olho para essas faltas. Então eu costumo dizer assim, olha, o luto não termina, mas ele se modifica e ele nos revisita ao longo da vida. E essas revisitas, elas podem significar muitas coisas, inclusive as alegrias que a gente viveu junto com essa pessoa. Isso também acontece, começa a aparecer nesse luto, mas é devagar, é com um tempo próprio, com um tempo de cada um, dentro de cada vida. Com o tempo, então, as lembranças boas permanecem, né? As lembranças boas permanecem. E mesmo no começo elas estão aí.
E às vezes é até por isso que dói muito, né? Porque você quer aquilo de novo, você gostaria que aquilo tivesse se mantido. Então, é uma forma de se relacionar com essas lembranças boas que talvez mude ao longo do tempo, né? Ainda querendo, ainda sentindo falta, mas você também, à medida que o tempo vai passando, naquela terra arrasada que eu falei, né, do início, vão começar a brotar outras árvores de novo, novas plantas, novas possibilidades, outras coisas na sua vida começam a acontecer e você vai se permitindo investir em outras coisas. Então, por mais que haja ali uma lembrança, fique uma marca, a gente começa a conseguir voltar para o mundo. Mas a gente vai voltar para o mundo com aquela ausência que é marcante. Só que a dor muda também, né? Uma das coisas, essa dor mais aguda, que é uma das coisas que é importante lembrar, ela vai aos poucos e com o tempo ficando menos intensa. Mas isso não quer dizer que, enfim, ela não possa voltar nesses momentos que eu comentei, né? Que são esses momentos onde a presença da pessoa se faz muito forte. E a gente pensa como seria bom partilhar com ela esse momento, né? Doutora, o nosso tempo já está dando uma esgotada aqui. Eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Imagina, eu estou aqui à disposição, Rodrigo. A gente tem um projeto na universidade voltado para o acolhimento das pessoas em luto. Então, se quiserem também nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Psicologia Luto FPR. Então, vocês nos encontram lá e aí podem também acessar outros materiais, ter conhecimento quando a gente abrir novos grupos para acolhimento. A universidade está sempre aberta para acolher a comunidade. Obrigado, professora. Eu vou adicionar esses links no material escrito relacionado a essa entrevista também. Os links estarão ali, vocês podem consultar. A universidade está acolhendo aí pessoas enlutadas que perderam pessoas queridas para a Covid-19. Nós, da Banda B, nos solidarizamos por todas as vítimas da pandemia. E essa entrevista que está aqui no YouTube pode ser visualizada também em um material escrito que a gente vai colocar ali na seção do Fique Sabendo, projeto da Banda B. Ali no Fique Sabendo a gente vai ter um material escrito, já ali no período da tarde estará ali pelo portal. E para ver essas e outras entrevistas do projeto, você pode acessar o www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima entrevista. Tchau. Tchau, obrigada.